Olá, dias de paz, luz, sabedoria para todos nós. Bem, chegamos então na nossa 27ª aula e acho que dessa vez eu não me enganei no número da aula. Muito bem, então nós vamos hoje continuar seguindo o Sr. Guy Ballard por esse grande aprendizado, todo esse conteúdo, né, de informações e ensinamentos que verdadeiramente nos trazem uma bagagem que pode com toda certeza nos ser absolutamente útil em tudo aquilo que nós realizamos ao longo da nossa existência. A questão é o quão e quanto realmente nós estamos interessados nisso, porque se nós fôssemos considerar o número de pessoas que estão voltadas para aquilo que são os interesses, né, das leis, né, e digo aqui, claro, as leis maiores, as leis que regem todo o universo, a nossa natureza original, como nós estamos ligados a isso, como lidamos com tudo isso, certamente nós encontraríamos e encontraremos, infelizmente ainda, pouquíssimas pessoas. Mas para aqueles que estão dispostos, disponíveis, interessados e às vezes eu diria assim até muito inspirados, então nós temos, graças a Deus e a esses amados mestres, ensinamentos aí à disposição para que a gente possa realmente entender como é que é o funcionamento, o mecanismo da vida, sem padrões, sem estereótipos, sem superficialidades, né? E também sem a complexidade que normalmente nós encontramos, né, nos estudos, mas que, claro, é a forma como cada buscador, cada interessado está ali se debruçando diante das informações e vai entender que, olha, não, tal conteúdo é mais interessante ou não, outro conteúdo mais simples é melhor. Enfim, fica a cargo de cada um, né? Não importa aí, vamos dizer assim, a maneira como a gente entenda que deva existir uma complexidade ou simplicidade na chegada desses ensinamentos, dessas informações. Os mestres, por amor, por cuidado, e é algo que nós vamos ver hoje aqui dentro dessa aula, eles nos legaram, nos deixaram realmente grandes orientações e procuraram, da melhor maneira possível, simplificar esses ensinamentos para que a gente tenha condições de absorver isso e, consequentemente, realizar, aplicar isso, fazer isso se materializar na nossa vida pessoal. Mas, como dissemos, é uma escolha muito pessoal. Mas sigamos, vamos lá fazer a nossa breve revisão aqui da aula anterior. Então, nós vimos aí na aula 26 os registros, né, que o Sr. Guy Ballard entrou em contato da civilização Inca. Uau, quanta coisa interessante! Ali o templo em ruínas, né, o Sr. Guy Ballard tendo acesso a todas aquelas informações, percebendo ali que foi um governo de muita luz, né, um governante muito sábio e que, claro, se curvou diante da divindade no coração dele, pedindo a assistência a Deus, e essa assistência veio, com toda certeza, através dos filhos que foram preparados, né, para dar continuidade naquele grande império, naquele grande governo. Então, existe toda uma história muito bonita, muito especial por trás disso, assim como nós já vimos em outras passagens, né, que o Sr. Guy Ballard teve aí durante esse começo, esse tempo que ele está transitando ali, está sendo instruído pelo mestre. Também o Sr. Guy Ballard passa por aquela situação de ficar absolutamente impressionado com o poder que o Mestre Saint Germain demonstrou ali. Olha só a situação. Mestre Saint Germain simplesmente remove ali pedras, placas, enfim, todas aquelas ruínas num determinado momento, e em outro ele simplesmente desmorona tudo, porque já não existia mais a necessidade e o interesse de continuar com aquele local, era só
justamente para o Sr. Guy Ballard passar por esse ensinamento, entender, e tudo que era valioso, obviamente, foi retirado de lá e levado para o Royal Teton. E o mestre, né, com isso, demonstra ali como o seu poder está presente, de que forma ele atua dentro da sua liberdade de escolha para aquilo que realmente benéfico, para aquilo que é instrutivo, não simplesmente por uma mera curiosidade, capricho ou por uma sandice da personalidade, vamos dizer assim. Então o mestre continua aí instruindo o Sr. Guy Ballard dentro disso, através desse momento, né, em que ocorreu essa cena, e ele diz assim: os grandes mestres ascensionados de amor, luz e perfeição, que desde o começo guiaram a expansão da luz no gênero humano deste planeta, não são inventos da imaginação de ninguém. Eles são seres reais, visíveis, tangíveis, viventes e respirantes, de tal amor, sabedoria e poder que a mente humana cambalearia ante a imensidão de tudo isto. Eles trabalham com plena liberdade e poder ilimitado em qualquer parte no universo para fazer de maneira natural tudo que o homem mediano considera sobrenatural. Então o mestre está deixando muito claro aqui, olha, os mestres ascensionados, esses seres libertos, seres de luz, eles sempre existiram, não são fruto da imaginação das pessoas, né? Porque a gente tem os relatos aí das deidades. Claro, tem toda uma conformação, né? Ou seja, uma espécie de modelagem que a mente cria para retratar aquilo, porque ela não consegue entender exatamente como é. Então, os mitos, os contos, né? Os contos de fadas, que a gente costuma dizer, né? Aquelas lendas, tudo isso tem um sentido por trás, né? Não necessariamente é ali literal, da forma como é apresentado, mas o mestre está aqui justamente orientando o Sr. Guy Ballard. Esses seres têm o poder, a direção, né, o controle sobre toda a energia, seja aqui na Terra ou no universo. E por que isso? Porque os mestres não estão em contradição e muito menos em conflito com aquilo que são as leis naturais. Então, não há nenhum tipo de problema, né, quando se fala sobre o mestre estar controlando, direcionando, liberando todo esse poder, toda essa energia. Ele sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo. Então, da mesma forma, né, o mestre diz assim, olha, da mesma forma como nós, encarnados, a gente cresce, né, e vai se desenvolvendo através da escola, dos vários graus, né, ou seja, as experiências que a vida também vai nos apresentando. Os mestres, eles estão aqui presentes no planeta justamente para nos ajudar a crescer em luz e sabedoria. Então, é tudo uma questão de graduação. A gente vem lá da infância, vem aprendendo algumas coisas, depois passa a ter ensinamentos mais profundos. A gente tem aí, inclusive, até versículos bíblicos que falam isso, né? Paulo fala sobre, olha, enquanto é criança, né? Aí você dá ali o leite para a criança, depois que ela cresce, se torna ali um adulto, você vai dar um alimento mais sólido, um alimento mais forte. Isso é só uma alusão, uma forma de exemplificar como, enquanto nós estamos ali tão ignorantes não é num sentido pejorativo, é ignorantes de desconhecer, de não ter ideia, né, de como funciona. Nós não temos como assimilar determinados ensinamentos, determinadas orientações, né, grande sabedoria. Então, com isso, nós precisamos esperar o momento adequado, e os mestres estão aí exatamente para isso. Eles controlam toda a natureza, eles controlam todo esse poder e estão dispostos e disponíveis para nos dar essa orientação, para nos mostrar o caminho. É por isso que se fala, né, sobre essa representação. Os mestres, então o discípulo vai lá procurar o mestre. É uma coisa que vem da visão oriental, inclusive, né? Para eles é muito natural. Para nós, no Ocidente, ainda soa com uma certa reserva, a gente tem aquela questão do não, mas eu me ajeito sozinho, eu me viro. Sim, claro, a gente se ajeita sozinho, com toda certeza. Temos inclusive a capacidade. Só que quando nós nos curvamos diante da divindade, né, quando realmente olhamos para Deus e dizemos, olha, não, eu realmente me coloco aqui como um aluno, como um aprendiz, como aquele que quer absorver a sabedoria,
e a partir daí eu vou acessar esse conhecimento. E sempre com humildade, obviamente, porque essa ideia, né, da soberba, né, olha como eu tenho conhecimento, esquece, isso só vai fechando as portas e a gente não consegue chegar em nenhum lugar além de ficar rodando em círculos através daquilo que a gente acredita que seja a nossa tão capacitada inteligência que a personalidade vive aí nos mostrando, ok? E o mestre continua aqui. O mestre ascensionado é um indivíduo que, por seu próprio esforço autoconsciente, gerou o suficiente amor e poder dentro de si mesmo para romper as cadeias de toda a limitação humana. Então o mestre não está, né, de forma alguma inconsciente daquilo que é a sua realidade. Ele está desperto. Eis aí, olha só o termo, desperto, iluminado. Ele tem consciência, ele tem a clareza disso. Então ele não está limitado a essas cadeias que infelizmente nós ainda olhamos e temos uma dificuldade tão grande em lidar com elas, né? As nossas limitações. E assim se ergue, né, os mestres, livre e merecedor que lhe seja confiado o uso de forças além daquelas da experiência humana. Então é uma graduação, como a gente falou. Então nós estamos aqui num patamar, a gente não consegue alcançar muitas coisas. Quando você alcança essa liberação, essa libertação, aí é óbvio que muitas coisas mudam e, como o mestre está dizendo, a partir daí você consegue utilizar essa força, essa energia, tudo isso realmente com muita liberdade e, claro, atrelado, associado aí à sabedoria divina. Ele sente, né, olha só, o mestre, o ser liberto, ele sente a unicidade de Deus onipresente, que é a vida. Então, muito se fala no Oriente, inclusive, sobre essa unicidade, né? O todo, né? Nós somos uno. Quantas vezes já ouvimos e vemos isso em várias frases? É isso, é essa questão. Nós nos sentimos separados de Deus, nos sentimos como se fossem seres à parte, né? Então Deus está lá em algum lugar e nós estamos aqui, sabe, pequenininhos, porque a gente não tem condições, somos limitados. Essa é a consciência externa falando, essa é exatamente a personalidade que se posiciona dessa maneira e, óbvio, não vai chegar a lugar nenhum enquanto não mudar essa concepção. Por isso que os mestres dizem, se coloque diante de Deus, se coloque como um filho de Deus, ou seja, que você tem todos os direitos e toda a capacidade para poder alcançar qualquer coisa, não importa o que seja, qualquer coisa. Então, a vida, ela obedece aos seres libertos, né? Toda a natureza, todos os elementos, a gente tem aí os grandes exemplos do amado Mestre Jesus, que o Mestre inclusive coloca aqui de forma muito mais direcionada. Ele fala, olha, o Mestre Jesus foi o grande exemplo aí, o grande ser que nos mostrou essa capacidade de controlar a natureza. E Jesus não fez isso simplesmente por diversão, por uma questão aí de personalidade, interesse em mostrar, né, o seu poder. Olha só como eu consigo. Porque ele poderia, inclusive lá no momento em que ele estivesse sendo condenado, como ele mesmo disse, né, para Pôncio Pilatos, falou, olha, se eu quisesse aqui, se o meu pai desejasse aqui, simplesmente vinha uma legiões de anjos aqui e acabaria com tudo isso. Mas para quê? Não há interferências na lei. Simplesmente os mestres seguem aquilo que é a determinação da lei. Por isso que eles podem tudo. Nós estamos sempre tentando burlar as leis. Então, obviamente, a gente fica aí restrito com muitas coisas. Então, aí o mestre segue orientando. É mediante a radiação ou transbordamento de sua luz, a luz do mestre, a qual é, em realidade, sua própria essência luminosa de amor divino. Então, é o mestre emanando amor, é a sua luz da divindade, que é pleno e puro amor, sendo expandida e emanada. Que um mestre ascensionado é capaz de ajudar aqueles que entram sob seus cuidados e guia. Então, um mestre ascensionado, um ser liberto, ele simplesmente expande a sua luz e envolve, que é o que o mestre está fazendo com o Sogai Ballard. O Sogai Ballard está passando exatamente por essa situação, está sendo envolvido por essa luz,
por essa grande elevação do mestre e está tendo a oportunidade de aprender, porque o Sogai Ballard desejou isso, sim, já em muitas encarnações ali, passando, servindo, enfim, sempre buscando esse caminho da elevação, esse caminho mais alto. Então, cabe a cada um de nós, como a gente está sempre repetindo. E o mestre continua, quando a um estudante, olha só, se dá uma vertida deste tipo, ou seja, toda essa luz, toda essa emanação, seus próprios corpos internos, vão lembrar, corpo mental, corpo emocional, nosso corpo físico também a gente pode incluir aí, e o nosso corpo das lembranças, ou o pequeno corpo causal, aqui o nosso corpo que vai registrando tudo. Então são esses corpos etéricos e esse corpo mais denso, né, vão sendo abençoados, vão sendo envolvidos por toda essa emanação. E com isso quero dizer, está aqui o mestre repetindo, seus corpos emocional, mental e causal absorvem a essência luminosa do mestre. Olha só, você capta essa energia. E a luz dentro dele brilha e se expande como uma chispa que cresce até converter-se em chama. Então, nós saímos de uma condição e entramos por uma vibração muito mais elevada. É isso que a presença de um mestre proporciona para a nossa vida, de acordo com aquilo que ele está se propondo a fazer em termos de avanço, em termos de crescimento, desenvolvimento. Então, essa essência luminosa, o mestre diz assim, esta essência luminosa tem dentro de si a maior força do universo. Olha só, é a energia poderosa do universo presente nessa essência, pois dissolve toda discórdia e estabelece o perfeito equilíbrio em todas as manifestações. É aqui onde a gente vê naturalmente aí essa força poderosa de Deus atuando, né? Ou seja, é a expressão de Deus se manifestando através desses seres libertos. Então essa energia, para quem está perto, é envolvido por ela e consequentemente não consegue ser mais o mesmo, não consegue sentir, né, além daquilo que é a pura essência de amor e luz. E toda a discórdia, toda a escuridão, ela realmente vai se dissipando a partir desse contato, né, desse envolvimento. Os mestres, eles sustentam a luz na Terra, equilibrando todo o planeta. Se não fossem pelos mestres, pode ter certeza que hoje nós não estaríamos aqui fazendo, sabe, essa gravação, não estaríamos aqui tentando buscar aí as orientações, os ensinamentos através dos escritos sagrados, nessas orientações que foram deixadas pelos mestres e aqui no caso pelo amado mestre ascensionado Saint Germain. Não estaríamos aqui. São esses mestres que silenciosamente, ali bem no seu, vamos dizer assim, na sua interiorização, né, anonimamente, estão sustentando o planeta para que a gente possa habitar aqui. E nós ficamos aqui, sabe, que nem barata tonta, acreditando que a gente é o suprassumo do negócio. Então vamos avançar que o mestre vai dar umas puxadas de orelha aqui, né, indiretamente, óbvio, mas serve para a gente refletir bem. Então, olha, a radiação que eles, os mestres, derramam sobre a humanidade da Terra é energia extraída conscientemente, não é uma coisa perdida, não, né? Como a gente faz normalmente, utilizar a energia de Deus de forma inconsciente. Que eles qualificam com certos atributos e tornam a enviá-la novamente para obter algum resultado específico. Então eles estão sempre emanando, essa energia está sempre se movimentando e os mestres estão carregando essa energia em torno do mundo com toda a qualidade, todo o equilíbrio necessário. Senão o planeta não aguentaria, sucumbiria mesmo. E a gente já vê isso acontecer aí, está sempre ali balançando, mas o planeta continua. Então, desta maneira, os mestres dão proteção a milhares e milhares de vezes as pessoas, né? Então, os mestres estão aí o tempo todo fazendo isso, e são vários mestres, são muitos mestres. A gente pouco conhece, né, esses nomes, alguns que se revelaram com essas dispensações, mas existem outros milhares que estão também trabalhando e que simplesmente não aparecem, porque eles não sentem a necessidade disso. Né? Mas os mestres que estão à frente, encabeçando o trabalho, eles procuram trazer
toda essa informação e essa sabedoria que é o que a gente está vendo aqui através do Sr. Guy Ballard, né? Então, abençoa não só milhares de vezes muitas pessoas como lugares, condições e coisas que a humanidade ignora por completo, não tem nem ideia que isso está acontecendo. E prosseguem os seres humanos serenamente por seu caminho designado, inconscientes de seus protetores e benfeitores. Então, a gente simplesmente não tem ideia de que esses amados seres estão aí nos sustentando e a gente está aqui, sabe, achando que está no recreio, né, fazendo aí as nossas estripulias. Mas tudo tem, obviamente, o seu retorno e os mestres, eles não estão aqui, obviamente, para nos castigar mesmo, porque a consciência deles vai muito além disso. Eles estão fazendo exatamente o contrário, estão nos dando suporte enquanto a gente vai aqui, sabe, no passo da lesma manca, né, tentando despertar. Mas vamos lá, vamos prosseguir, vamos insistir. Então, um mestre, ele consegue controlar absolutamente tudo. Quando se fala sobre o controle dos corpos físicos, que a gente já viu, inclusive, é algo que o mestre faz tranquilamente. Ele pode trocar de corpo físico quantas vezes, do jeito que ele quiser, na forma que ele quiser, porque ele tem o controle sobre todas as células e principalmente os átomos, né? A estrutura mais íntima ali das células, que também vem através da energia dos elétrons. Então, os mestres dominam isso. Por isso que é tão simples, tão fácil conduzir isso, controlar isso, né? E o mestre diz assim, estes seres gloriosos que protegem e ajudam a raça humana, que evolui, somos nós, né? Estamos aqui, oi, são chamados os mestres ascensionados de amor, luz e proteção. Eles são tudo que a palavra mestre representa, porque ao extrair o amor, a sabedoria e o poder do eu divino interior, que está em nós, eles manifestam sua mestria sobre todo o humano. Então, a incapacidade humana, sabe aquela velha frase? Errar é humano. Infelizmente é mesmo, porque enquanto a gente estiver preso a essa condição da ideia de humano enquanto personalidade, lamentavelmente, nós vamos continuar com as limitações e as imperfeições. Então, os mestres suplantam isso, eles não estão mais presos a isso. E a nossa divindade segue e pode seguir o mesmo caminho, só temos que dar esse espaço, óbvio. Daí que eles tenham ascensionado, ou seja, alcançado o nível mais acima, que foi o que o amado Mestre Jesus demonstrou publicamente, está registrado lá no Novo Testamento, para a próxima expressão acima da humana. Então a gente tem um nível vibracional aqui. Um mestre simplesmente vai para uma oitava acima, ou seja, para uma vibração acima dessa que nós nos encontramos, que é a sobre-humana, a ser que está acima do humano, a divindade, a perfeição pura, eterna e todo-poderosa. Então é isso que nós estamos aqui realizando. Nós temos como objetivo exatamente alcançar essa mestria, alcançar essa realização. Podem inventar o que quiserem, entendeu? Todas as formas, religiões, dogmas, enfim, mas o nosso único objetivo aqui é alcançar essa libertação. Então, alguns se aproximaram muito disso em termos de explicação, outros foram muito precisos, como foi o caso do Buda, como foi o caso do Mestre Jesus, esses mestres libertos que estão aqui nos apresentando, e outros que vieram, claro, como profetas, como trazendo parte da lei, né, para nos mostrar, olha, presta atenção, sempre nos relembrando, mas a gente tem memória curta através da personalidade, né? Então, infelizmente, existe aí uma prática muito ignorante e limitante que ainda nos assola, ainda está nos envolvendo. E o mestre diz, olha, em sua ignorância e limitação, a humanidade da Terra frequentemente se permite julgar e expressar diversas opiniões sobre Jesus e muitos outros da hóstia ascensionada. Olha que interessante, hein? Tem muita gente que realmente fala, né? Claro, aqueles que não são cristãos, e a gente não está falando sobre nenhuma questão religiosa, só estamos apontando que muitas vezes falam sobre Mestre Jesus ou outros mestres, não, isso aí não tem nada a ver,
Ok, é uma limitação, é uma ignorância no sentido de eu ignoro, eu não tenho ideia. Ainda não cheguei nessa condição de conseguir enxergar e de perceber a importância, né, que esses seres, e principalmente aqui o Mestre Jesus, né, que figura dentro da hóstia ascensionada, tem em relação à nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Esta prática é uma das atividades mais congestionantes que existe. Então isso realmente nos limita, nos impede aí, dá barreira. Perdão. Já que ao envolver-se em tal atividade, quando a gente começa, sabe, a pensar dessa maneira, está enredado por isso, a crítica e o julgamento que se enviam desta maneira, ou seja, você está lá emanando uma crítica em relação aos grandes seres, simplesmente isso retorna ao seu gerador. E assim a humanidade se amarra mais apertadamente a seu sofrimento e limitações autocriadas. Então é o que a gente faz, infelizmente. Nós acabamos limitando demais a nossa condição, a gente fica ali naquele processo de acreditar que, olha, não, eu sou o senhor de tudo aqui, eu me ajeito, isso através da personalidade, da nossa ideia mental de que nós estamos dominando. Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, né? Então tem os grandes líderes, né? Aí os grandes governantes, os políticos, então eles estão lá, estão na cadeira, né, que determina. Cuidado com isso. Por quê? Porque essa ignorância, né, só te afasta, na verdade, daquilo que é o ponto mais elevado, e tudo retorna, não tem jeito, a energia é livre, ela pode ser mandada para qualquer lugar, mas ela volta para o seu ponto de origem. Então cuidado com aquilo que você está pensando e principalmente com o que está sentindo, porque volta para o ponto, pode trafegar o mundo inteiro, dar a volta no planeta várias vezes, mas vai voltar para o seu ponto de origem. Então atenção aí, tá? Então os mestres, eles estão totalmente livres de toda e qualquer discórdia e pensamentos limitantes. Não existe esse tipo de padrão vibracional na esfera que um mestre ascensionado vive, de que um ser liberto se encontra. Então aquilo que a gente sente aqui, as dificuldades, os pensamentos de inveja, de ciúmes, de raiva, de intolerância, de desejo, seja lá o que for, não existe nessa esfera mais elevada. Então, para quem está afim, né, deseja muito do que está aqui, de toda essa condição material e terrena, através dos apegos, infelizmente não está preparado ainda para alcançar esse patamar mais elevado. E não está preparado não é porque não possa, é porque não quer. Só isso, é só uma questão de escolha. Eu vou ter que realmente dominar minha personalidade e falar, não, chega, eu quero algo mais elevado, eu quero verticalizar e não ficar na horizontal aqui, caminhando sempre na mesma base. Aí é uma escolha. Então, toda a criação destrutiva, né, mental e emocional, ela sempre vai retornar para quem enviou. Então, olha aí, a chamada de atenção, cuidado. E isso faz com que haja esse encarceramento, fique atado ainda mais às cadeias da própria criação, como foi o que o mestre falou. E o mestre diz assim, ó, se os seres humanos pudessem ver como seus próprios pensamentos, sentimentos e palavras saem para a atmosfera sobre os éteres, ou seja, aquilo que é invisível, que a gente não vê, ajuntando mais e mais dos de sua classe, ou seja, aquilo que é semelhante. Então lancei um pensamento, ele vai se associar, vai grudar ali, vai ser atraído por aquilo que é semelhante. E o que existe no entorno da atmosfera do planeta? Pode ter certeza que não é coisa muito boa. Então, se a gente está lançando determinados pensamentos, eles vão voltar aí de uma forma bem carregada. Então, ó, retornam, e eles não só se surpreenderiam com esse retorno ante aquilo que dão à luz, mas também clamariam pedindo sua libertação. Então, se a gente conseguisse ver, de acordo com o que o mestre está falando, o que acontece com esse movimento, né, dos nossos pensamentos e sentimentos, a gente ficaria bem mais pianinho, como costuma se dizer, né? A gente ficaria bem mais quietinho e tentaria controlar isso, porque é só olhar para os resultados que a gente tem na vida. Se a coisa não está muito legal, pode ter certeza de que o retorno que a gente está tendo é em função do que nós estamos produzindo aqui, através desses dois mecanismos, o pensamento e o sentimento.
Então, vale muito alerta aqui, vamos ficar atento. E o mestre fala sobre o grande exemplo de Jesus, né, como nós comentamos. Então, através dos pensamentos e sentimentos, que são coisas viventes e pulsantes, veja só, o indivíduo que sabe disto vai utilizar a sua sabedoria e se autocontrolará concordantemente, ou seja, ele vai realmente chegar nessa conclusão de que precisa sim controlar o que pensa e o que sente, porque isso é vivo, isso está aí. E foi através dessa ação, dessa intenção, dessa forma de atuar que Jesus nos trouxe esses grandes ensinamentos. E o mestre diz assim: Jesus é para a humanidade que está obtendo sua experiência nesta terra o que o grande ser divino dentro de cada ser humano é para a personalidade ou ser externo. Então, Jesus está para a humanidade, né? Ou seja, Jesus é o grande exemplo, é exatamente essa performance da divindade em relação àquilo que a humanidade apresenta. É como se a gente olhasse para a personalidade e comparasse, falasse assim, o que é contrário à nossa personalidade, o nosso ego? O ser divino que está dentro de nós. Jesus é exatamente esse exemplo do ser divino atuando na humanidade, foi o que ele veio fazer. Jesus revelou o arquivo mestre, ou seja, olha, aquilo que é a base da vida, ao mundo exterior, a todos nós, a tudo aquilo que é a nossa expressão dos sentidos, né, no mundo. E ele ainda continua sendo a prova vivente da habilidade que o indivíduo tem. Jesus é a prova viva, material, de que nós temos essa habilidade para libertar-se a si mesmo de toda limitação e expressar essa divindade, conforme era a intenção original, lá atrás, nas primeiras idades, já que a primeira condição em que existiu a humanidade era totalmente harmoniosa e livre. Então, nós vivemos isso, nós fomos realmente, em termos de humanidade, algo muito mais elevado, como está lá nas primeiras lições, né? Quem não viu ainda, quiser, só voltar lá nas primeiras lições, 1, 2, as primeiras vai conseguir entender isso melhor, as primeiras idades douradas, e Jesus veio trazer essa lembrança, Jesus veio exemplificar. Então nós passamos aí recentemente pela comemoração do Natal, aquela ideia, um ano atípico, mas fica só como esse momento, como a ideia do 25 em que nasceu o Mestre Jesus, e para alguns isso não, é só a festa. Então vamos ficar atento, porque na verdade nós temos uma grande oportunidade neste mundo, nesta terra, nesta encarnação, neste momento, hoje, aqui e agora, para fazer com que tudo seja diferente. Mas se nós não nos curvarmos a essa sabedoria, vamos continuar aqui arrastando essas correntes até o dia que a gente realmente desistir, cansar e falar, chega, não, eu me curvo a Deus e eu quero voltar para aquilo que é a minha fonte de origem. Então, depende sempre, como dissemos aqui, né? E os mestres sempre nos alertando, o amado mestre ascensionado Saint Germain, é uma escolha pessoal. Faça a sua escolha, eu faço a minha escolha e cada um de nós. Por quê? Tudo está disponível para acessarmos. Depende daquilo que é o nosso interesse e desejo em termos de realidade. Ok? Então, encerramos a nossa aula de hoje, inclusive a aula do ano, e deixo aqui o meu sincero, maior desejo de que o próximo ano, né, que é só uma referência, porque na verdade tempo e espaço não existe, mas para nossa mente a gente acredita que o ano acaba e começa um outro, mas não tem nada a ver, porque os dias continuam sendo os mesmos, com o sol, né, com a noite, a natureza aí procedendo da maneira como sempre, ciclicamente, ninguém para comemorar nada na natureza, simplesmente respeitando os ciclos. Então, mas para nossa mente vamos considerar que seja então, quem sabe, um marco de um novo começo, de uma nova era, de um novo momento, porque isso só pode acontecer no único dia, hoje, agora. Então, decida aquilo que você quer, eu decido aquilo que eu quero e vamos em frente para esse novo ano que começa
com muita paz, muito amor, muita sabedoria e as bênçãos que os amados mestres nos derramam continuamente, que vem do coração sagrado de Deus. Que assim seja para sempre para todos nós. Gratidão pela presença e até a próxima. Bênçãos.